Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso curso de História Geral para o seu concurso. Mais uma vez eu peço a vocês motivação, dedicação, força de vontade, porque é isso que vai fazer você conseguir alcançar o seu objetivo. A força de vontade é capaz de tudo. Então, mais uma vez, foco, força e fé. Uma vaga em minha está aqui com vocês para dar todo o apoio, toda a assistência e os nossos videoaulas, né? Junto com as apostilas e o simulado também que a gente está lhe oferecendo aí, né, no curso completo, tudo bem? Então vamos dar sequência às nossas aulas. Nós vamos falar agora, depois que a gente conversou sobre as ideologias do século XIX, nós vamos falar agora sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? O mundo na Primeira Guerra Mundial, tudo bem? É o módulo 13, tá? Mundo na Primeira Guerra Mundial. Eu sou o professor Guilherme Sarmento. Meu e-mail guilassar@gmail.com. Se você quiser, pode mandar um e-mail para mim, tirando qualquer tipo de dúvidas. Se eu não responder no mesmo dia, eu responderei no dia seguinte com toda certeza, tudo bem? E aí, se quiser também me seguir lá no Twitter, @guilassar, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade às nossas aulas de história, essa matéria deliciosa que te localiza no tempo e no espaço, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Bom, para falar de Primeira Guerra Mundial, a gente precisa falar dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. A gente precisa falar de que mundo é esse, né? E quando a gente fala do mundo na Primeira Guerra, até a Primeira Guerra Mundial, a gente precisa falar do século XIX, né? Está acontecendo na Europa, nesse momento, uma coisa que os historiadores, né, um período que os historiadores denominaram de Belle Époque, beleza? O que é a Belle Époque? Belle Époque é um momento de muito otimismo na Europa, nesse século XIX, tá? Você tem aí enormes avanços tecnológicos, científicos, a ascensão da burguesia ao poder. Então o mundo que está sendo apresentado, né, essa Europa que está sendo apresentada para o mundo, é o mundo burguês, né? A civilização, entre aspas, aí, bota a civilização entre aspas, com toda a sua modernidade, com todo o seu dinheiro e com todo o seu glamour. Paris, por exemplo, abriu largas avenidas, você tinha cafés, você tinha festas, a burguesia ascende ao poder e apresenta aí no mundo cultural muita luxúria, né? muito glamour, muito dinheiro. Então você tem um momento de muito otimismo nessa Europa, com a ascensão da burguesia liberal ao poder. Você tem um mundo com muitos avanços tecnológicos, científicos, culturais, movimentos artísticos acontecendo também. E aí a pergunta se faz, né? Como que dentro desse otimismo, dentro desses avanços tecnológicos, dentro dessa grande civilização que a Europa estava mostrando ao mundo, isso tudo foi acabar numa guerra mundial violentíssima que ceifou muitas vidas. Essa é a grande questão. E aí o pulo do gato é justamente você identificar que dentro desse período da Belle Époque, que é esse momento de muito otimismo, com muitos avanços tecnológicos, culturais, um mundo glamouroso, de festas, de cafés, de exposições de arte, dentro desse mundo, dentro desse otimismo, dentro disso que está se mostrando, por trás disso, você tem, na verdade, grandes tensões. Esse é o pulo do gato. É você saber que dentro dessa Belle Époque, como ela ficou conhecida, quer dizer, por trás dessa Belle Époque, por trás dessa capa de otimismo e de muita confiança na paz, por exemplo, e no desenvolvimento da humanidade, no desenvolvimento civilizatório da humanidade, estão acontecendo tensões bastante significativas que vão ser aí responsáveis por essa eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. Professor, por que essas tensões? Por que isso está acontecendo? Palavra-chave para entender antecedentes de Primeira Guerra Mundial. Duas palavras-chave: imperialismo e nacionalismos. Tá? Isso mesmo. Imperialismo, como assim imperialismo? Com a Revolução Industrial, você tem aí as fábricas surgindo, você tem uma produção em larga escala, né, para as massas, e chega um momento que você precisa de novos mercados consumidores. Essa vai ser a lógica do imperialismo. Porque as nações industrializadas, a princípio a Inglaterra, a pioneira, né? Mas depois a França também vai se industrializar,
a Alemanha também vai se industrializar, os Estados Unidos também vão se industrializar, mas nesse momento da Europa acontece uma verdadeira corrida colonial, existe mais um novo colonialismo, existe uma busca, uma corrida por domínio de outros territórios, em outros continentes, para que você possa ampliar o seu mercado consumidor. Então a lógica do imperialismo, tá? Ela tem a sua lógica, né, nas industrializações dos países europeus. Foi, antes de tudo, busca por mercados consumidores. Esses novos territórios eles queriam mercados consumidores, eles queriam lugares estratégicos de investimento de capitais, tá? E também adquirir matéria-prima, aquela mesma lógica do outro colonialismo que a gente conhece na Idade Moderna, só que agora nós já estamos na Idade Contemporânea. É a mesma lógica, adquirir matéria-prima barata para suas indústrias e vender os manufaturados, né, os produtos industrializados, como são chamados nesse momento. Então você tem dois tipos de dominação. Então o imperialismo é uma corrida por dominação de novos territórios, basicamente, principalmente África e Ásia. No momento do imperialismo, você vai ter uma verdadeira partilha da Ásia e da África. Começando pela Inglaterra, os leões britânicos, né, o leão britânico, que vai produzir aí, vai ser dona de um imenso império colonial nesse momento. Você tem um tipo de dominação direta, tá? Que é o domínio militar, e uma dominação indireta. A dominação indireta é aquela dominação política, cultural e econômica, tudo bem? Dois tipos de dominação que você vai ter, uma direta, que é por via militar mesmo, e uma outra via, que é a dominação indireta, uma dominação econômica, uma dominação política, tudo bem? Imperialismo, moleza, 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 essa corrida por novos territórios que você possa dominar para matérias-primas, principalmente matérias-primas para a indústria pesada, ferro, carvão, e também por questões de investimento de capitais e principalmente escoar mercadorias industrializadas, busca por novos mercados consumidores. Tudo bem? Beleza. Esse é uma da palavra-chave, para você entender a Primeira Guerra Mundial. A outra palavra-chave são os nacionalismos. No século XIX está ocorrendo, nesse momento, uma série de defesas patrióticas, ufanistas, radicais, é o chamado nacionalismo, beleza? Ou seja, por trás dessa Belle Époque, as emoções estão muito afloradas por questões de revanche. Por exemplo, a França perdeu a guerra para a Prússia, na Guerra Franco-Prussiana, perdeu a Alsácia e a Lorena, que é um território rico em minérios para a indústria pesada, por exemplo. Você tem um sentimento de revanchismo francês muito forte. Você tem um sentimento de revanchismo também da Rússia em relação ao Império Turco-Otomano, por conta da Guerra da Crimeia. Ou seja, as emoções aí, disputas políticas, rivalidades políticas, disputas, ressentimentos, revanchismos, tudo isso faz parte, tudo isso é aflorado, tudo isso é exacerbado por conta dos movimentos nacionalistas. Falou em nacionalismo, tem uma palavrinha aí que se você lê essa palavra em prova, pode ter certeza que é nacionalismo, os pães, né? Por exemplo, nesse momento, aí falando mais um pouquinho do imperialismo, a gente já vai chegar aqui, tá? Imperialismo, então, tem essa corrida, e aí você tem não é só, como é que eu posso dominar? A Europa, ela, além do domínio militar, ela também vai exercer o domínio político, eu falei, né? Cultural também, porque eles elaboram, nesse momento a Europa vai elaborar discursos, eu vou chamar de pseudocientíficos, que vão dar aí uma moralidade para esses domínios. O imperialismo, ele vai se utilizar de estudos relacionados à raça. O problema da raça começa a entrar aí. Essa coisa da raça superior, raça inferior, civilização mais evoluída, civilização menos evoluída, tudo isso, todo esse discurso é produzido no século XIX por pseudocientistas, né? Vamos chamar de ciência, mas é porque hoje, olhando de hoje, você vê que essa ciência, ela na verdade não tem muito embasamento, né? Mas naquele momento você tem uma produção científica
buscando o discurso da moralidade em relação ao imperialismo, porque aí o inglês, por exemplo, fala, é uma questão de moral levarmos a civilização para povos que a desconhecem. Percebe aí o pulo do gato? Percebe a questão do discurso? E aí entra com muita força todo o aparato ideológico, tudo bem? Disfarçado de fundo científico, por isso que eu chamei de pseudocientífico, produzindo aí um sentido moral para o imperialismo. E aí a questão da suposta superioridade da raça branca europeia. Vão ter medições de crânio, por exemplo, ou seja, as conclusões científicas vão apontar de que a raça branca europeia é a raça mais superior e, ao mesmo tempo, aproveitando-se, né, tudo isso, a questão da raça superior e a questão da civilização superior, isso faz parte daquele pacote que nós vimos no módulo anterior, das ideologias do século XIX, faz parte daquela apropriação da teoria evolucionista. Então o pessoal pega Darwin com a sua teoria evolucionista e produz um discurso embasado na teoria do evolucionismo. A gente viu lá no módulo anterior que eles deram os nomes para isso, né? Chamaram de darwinismo social. Então usou-se muito darwinismo social para dizer a raça branca europeia é a raça mais evoluída e a sociedade europeia, a civilização europeia, dentro das gradações evolutivas no mundo, era a civilização mais acabada, a melhor civilização. Com isso cria-se um discurso moral para você empreender o imperialismo, para você dominar outros povos, porque é necessário, é bom você levar, bota aí entre aspas também, você levar essa civilização para outros povos. Tudo bem aí? Questão do imperialismo, qual é a questão objetiva? A questão objetiva do imperialismo é expandir o mercado consumidor, adquirir matéria-prima, pontos estratégicos para investimento de capital, e você também tem aí uma parte ideológica para embasar essas invasões, esses domínios, que aí usa-se muito do darwinismo social, para você dizer que a raça branca europeia e a sua civilização eram superiores às demais. Beleza? E aí a gente vai para a questão, e aí você tem um novo colonialismo, uma verdadeira corrida imperialista. Isso vai gerar muita tensão mesmo, por trás dessa Belle Époque, desse momento otimista, de muito glamour, de muita arte, de muita evolução tecnológica e científica. Tá bem? Beleza? E aí, cara, é o seguinte, pessoal, se você tem movimento imperialista, esse fenômeno, o imperialismo, como um barril de pólvora, os nacionalismos são, sem dúvida nenhuma, o pavio, certo? Porque isso vai exacerbar as emoções, principalmente os revanchismos. Mas não somente isso. Existe uma região, você pode depois pesquisar no mapa, chamada região dos Balcãs. A região dos Balcãs vai ser essa região, eu peço que você analise o mapa, essa região dos Balcãs vai ser uma região, um ponto nevrálgico por excelência, porque ali vão viver vários povos, de língua alemã, de etnia, né, que os alemães pretenderam que fosse a deles, de etnia que os russos pretenderam ser deles. Existia os sérvios, que queriam formar uma grande Sérvia dentro dos Balcãs, e a verdade é que os Balcãs eram dominados, essa região era dominada pelo Império Austro-Húngaro, de um lado, e também aí com o Império Otomano também também tinha influência política nessa região. Era uma região que era uma verdadeira pólvora, certo? É o fogo, digamos assim, já que a gente está fazendo essa analogia entre barril de pólvora, o pavio e o fogo. A região dos Balcãs é o fogo, porque você tem muitas etnias morando ali e os movimentos nacionalistas estão querendo unir, por exemplo, a Rússia tem o pan-germanismo, por exemplo, que é o nacionalismo alemão, queria reunir todas as etnias de língua alemã sobre o mesmo território, sobre a grande Alemanha. Você tem o pan-eslavismo russo, dizia que todas as etnias eslavas, né, eles queriam que todos os povos, todas as etnias eslavas que residiam nos Balcãs, também se unificassem sob o seu império, certo? Isso aí está ali, isso aí está gerando tensão, o pan-germanismo está gerando tensão, o pan-eslavismo russo
está exacerbando as tensões. O pan-eslavismo, sem ser o russo, dos sérvios, que eu esqueci de colocar em negrito aqui, mas você pode sublinhar aí, pode grifar aí. O pan-eslavismo sérvio, querendo aí fazer uma grande Sérvia, né, construir um país, a grande Sérvia, isso também está gerando bastante tensão. Então, por trás dessa Belle Époque, na verdade, você tem um mundo que está tensionado, seja pelo imperialismo, pela corrida imperialista, por conta da hegemonia, né, dentro dessa revolução industrial, certo? A hegemonia política, a hegemonia econômica. Então você tem uma corrida imperialista em outros territórios, em outros continentes, e você também tem esses movimentos nacionalistas tensionando tudo. Junta-se a isso as disputas políticas, os sentimentos de revanche e de ressentimento. Por exemplo, ali eu vou citar mais uma vez para vocês, a França em relação à Alemanha, a Prússia, né, que antes era a Prússia, depois foi toda a Confederação Germânica se uniu na Alemanha. Você vai ter esse sentimento de ressentimento, de revanche em relação à Alemanha por conta da Alsácia-Lorena. Você vai ter também um certo ressentimento russo em relação ao Império Turco-Otomano por conta da Guerra da Crimeia. Beleza? Então, ó, é simples, é fácil. Imperialismo, nacionalismos. Diante dessa tensão, forma-se aí um outro conceito, que é o conceito de política de alianças. Tudo bem? Dentro dessa tensão toda, a Alemanha, essa guerra ela só não acontece antes, pessoal, por conta desse chanceler, o chanceler alemão Otto von Bismarck. Tá? Acho que está aqui na próxima página, não tem problema. Mas você tem aí a Conferência de Berlim. Ela está aqui, ó, o Otto von Bismarck. Essa Conferência de Berlim está partilhando. O chanceler Otto von Bismarck, ele que vai fazer essa paz durar durante muito tempo. Primeiro, porque quando a Alemanha ascende a país industrializado, ela começa a desequilibrar essa balança aí. Então, os ingleses já ficam, opa, que negócio é esse aí? Esse cara chegando aí junto, como é que é isso? A França continua se exacerbando por conta dos ressentimentos, e o Otto von Bismarck vai empreender uma diplomacia buscando, num primeiro momento, evitar conflito com os franceses e mostrar para a Inglaterra que ele não iria entrar numa disputa direta. Ou seja, na Conferência de Berlim, por exemplo, tá, que foi a partilha da África, você tem o Bismarck renunciando a maiores ambições coloniais. Então esse chanceler, a política diplomática dele vai evitar que essa guerra eclida antes. Primeiro, ele quer sinalizar para a Inglaterra que não tem problema nenhum, que ela pode ficar tranquila, e num segundo momento também tentando evitar um confronto direto com a França. Ao mesmo tempo, essa política diplomática do Otto von Bismarck vai construir aliança, é o que vai ser chamado de política de alianças, tudo bem? Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu ver se tem um comando. Ó, anota aí, ficou fora daqui, mas você pode anotar porque é importante, tá? Dois conceitinhos interessantes aí, a política de alianças, tá? Política de alianças, tudo bem? E a paz armada. Vamos falar sobre esses dois conceitos com vocês, tá? Paz armada. O que é a paz armada? É aquilo que eu estava falando para vocês. Dentro dessa Europa, dessa Belle Époque, de otimismo, de paz, que todo mundo está com uma sensação de que a paz será duradoura, por conta dos avanços tecnológicos, culturais, essa civilização burguesa liberal brilhante que está nascendo, por trás disso, por conta da corrida imperialista, os países estão se armando. Os países estão se armando. Fácil de entender, essa paz armada, certo? Apesar dessa impressão de otimismo e de paz na Europa, os países estão se armando porque existe uma corrida imperialista por trás disso, existem tensões. Então, esse é o sentido desse conceito, a paz armada. O outro conceito é a política de aliança, que vai estar associado com o chanceler Otto von Bismarck, nessa estrutura diplomática que ele monta, para evitar conflito, porque não é interessante o conflito, segundo Otto von Bismarck, na verdade para ninguém, porque é você despender dinheiro, gastar dinheiro, né? Então o interessante aí é você ter a paz para você poder estabelecer os negócios, certo? Os negócios, né, são importantes, eles são mais lucrativos em tempos de paz, para o desenvolvimento das indústrias,
por, né, a questão do escoamento de capitais, de mercadoria, né, nessa teoria, você precisa ter equilíbrio, você precisa ter paz. E aí, essa diplomacia de Otto von Bismarck vai elaborando essa paz, sinalizando para a Inglaterra que está tudo bem, que ela não precisa se preocupar, evitando o confronto direto com a França, que está muito ressentida, e ao mesmo tempo criando a política de alianças. Tá? O que seria a política de alianças, professor? A Alemanha, por exemplo, ela vai se associar ao Império Austro-Húngaro, certo? E vão formar aí a Tríplice Aliança. Tudo bem? Certinho? Ó, no leste, o Otto von Bismarck ele tenta a aproximação com a Rússia, fracassa essa tentativa, porque ao mesmo tempo ele também vai tentar uma aproximação com o Império Turco-Otomano, com o Império Otomano, certo? E aí, como você tem ali o ressentimento dos russos em relação aos otomanos, um revanchismo por conta da Guerra da Crimeia, essa tentativa de aproximação com os russos fracassa. Mas ele tentou. E aí, certo? Ele tenta se aproximar se aproxima do Império Otomano, ok? E também se aproxima, estabelece uma aliança com o Império Austro-Húngaro. E esse império, com isso, ele vai formar, a aliança firma um pacto com a Áustria e firma um pacto formando aí a Tríplice Aliança. O que é essa política de alianças, professor? Essa construção de aliança, tá? E ela visa o seguinte: é uma aliança, é um pacto de ajuda mútua. Se um país da aliança for invadido, os outros têm que ir em ajuda àquele país que foi invadido. Beleza? E aí, quando o Otto von Bismarck constrói a Tríplice Aliança, em 1879, firmando esse pacto com a Áustria, a Itália também vai aderir. Tá? Então, a Tríplice Aliança é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, no primeiro momento, porque depois a Itália, quando acontecer a Primeira Guerra Mundial, a Itália vai passar para a Tríplice Entente. Ao mesmo tempo, em resposta, certo? França e Rússia estabelecem entendimentos, isso é o significado de entente. Eles estabelecem entendimento e também formam a sua aliança. É a Tríplice Entente, porque a Inglaterra também vai aderir a essa aliança. Então, duas alianças se formam nessa Europa tensionada. Já está conseguindo imaginar aí? Pô, você tem corrida imperialista, você tem movimentos nacionalistas extremando tudo. E aí, de repente, acontece a política das alianças, onde dois blocos de aliança de ajuda mútua, certo? Pacto de ajuda mútua, se configura. Imaginar aí o que vai acontecer disso aí? Então você tem aí a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Itália num primeiro momento, fica com isso aí na cabeça, que depois ela vai passar para a Tríplice Entente. E a França e a Rússia estabelecem entendimentos, formando a Tríplice Entente, e a Inglaterra vai aderir a essa aliança. E aí, meus amigos, ascende ao trono alemão o imperador Guilherme II. O imperador Guilherme II é contrária a essa estratégia diplomática do Otto von Bismarck. Guilherme II ele é expansionista. Tudo bem? Aí foi o fogo que faltava, né? Era o fogo que faltava para essa Primeira Guerra Mundial estourar. Tá? Com a ascensão do imperador alemão Guilherme II, o sistema diplomático de Bismarck colapsou. Tá? Bismarck vai renunciar, o imperador tem uma política expansionista, chamada de Weltpolitik, ok? E aí, com a renúncia do chanceler, a guerra é uma questão de tempo, pessoal. Tá? Precisa só de um motivo. Precisa só de um bode expiatório. E esse motivo vai acontecer. Tá? Que motivo é esse? Depois que a estratégia do chanceler Otto von Bismarck colapsa, ascende ao trono o Guilherme II, que é expansionista, tudo isso explode com o seguinte fato histórico: o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Ele foi assassinado por um ativista do grupo Mão Negra, um grupo nacionalista sérvio, da galera que quer montar a Grande Sérvia, lembra que eu falei isso? O pan-eslavismo. Tá? Ele é um ativista do grupo Mão Negra e ele vai assassinar o príncipe herdeiro junto com a sua esposa. Tá? O Império Húngaro,
o Império Austro-Húngaro não vai agir de forma emocional. Vai dar um ultimato, ok? Vai dar um ultimato para a Sérvia, tá? Com uma série de exigências, e aí essas exigências não vão ser atendidas. Não atendidas, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Tudo bem? Aí, ó, Alemanha, beleza. Tá? A Tríplice Aliança, desculpa, perdão, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Aí os russos, lembra? Do pan-eslavismo russo, se sensibilizando-se por esses grupos étnicos que eles querem para si, a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. É isso aí. O negócio explode, certo? E aí a França declara guerra. Aí é uma bola de neve, porque a política de alianças é isso. A política de alianças é um pacto, certo? Se um país foi invadido, o outro vem em sua defesa. Os franceses já estavam por aqui com os alemães, aquele sentimento de revanche, aquele ressentimento. A França vai lá e declara guerra à Alemanha. Todos esses países tiveram forte apoio das suas sociedades por conta dos nacionalismos, aquilo que a gente estava falando, certo? E o pessoal acha que a guerra não vai durar, que ela vai ser rápida. No entanto, não foi o que aconteceu. Beleza? Não foi o que aconteceu. Certo? Então a Itália mudou de aliança. Nesse momento a Itália mudou de aliança, porque a Inglaterra fez promessas de que concederia territórios na África para a Itália. Então a Itália sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente. Tudo bem? A Alemanha, ela põe o seu plano Schiffer em ação. Que plano é esse? É um plano para derrotar rapidamente os franceses antes que os russos consigam se mobilizar. Mobilizar sua força, mobilizar os seus exércitos. Tá beleza? Tudo bem. Então, todos os países contaram com fervoroso apoio de suas sociedades e acharam que ia ser rápido. No entanto, ao colocar o plano Schiffer em ação, os alemães avançam significativamente, chegam perto de Paris. Os franceses conseguem rechaçar, e aí, meus amigos, entra naquele conceito clássico de Primeira Guerra Mundial, que é a guerra de trincheiras. Então, toda aquela exacerbação nacionalista, pretendendo que a guerra fosse rápida, não é isso que acontece. Tá? A guerra se torna mundial, com vários países participando. Os Estados Unidos não participa ainda, mas vai participar depois também. E você tem a guerra de trincheiras, porque é aquele momento que a Alemanha chegou pertinho de Paris, aí foi rechaçada, aí os dois cavam imensas, extensíssimas trincheiras, cortando praticamente toda a Europa. Os exércitos ficam dentro dessas trincheiras, submetidos a ratos, chuva, sol, corpos em putrefação e sujeitos também a uma intensa artilharia. E aí a guerra estagna, certo? A guerra, ela para, ela fica estagnada, certo? Então, o que achou que fosse rápido, não foi rápido. A guerra durou de 1914 até 1918. 4 anos de muito sangue derramado. Principalmente, tá? Aqui, ó, guerra de trincheiras, beleza? Guarda esse conceito que é importante para você entender essa estagnação da guerra, ok? Achava-se que ia ser rápido, não foi. A Europa é cortada por trincheiras e os exércitos ficam ali submetidos à artilharia pesada, rato, chuva, sol, corpos em putrefação, tudo de ruim, certo? A guerra de trincheiras, beleza? E aí você tem o avanço tecnológico, o avanço bélico, o avanço de guerra, tá? Por exemplo, os alemães usaram lança-chamas, armas químicas como o gás mostarda, que provocava queimações, certo? Gás mostarda. Submarinos são inventados na Primeira Guerra Mundial para poder enfrentar o bloqueio que foi imposto, para causar fome, né? Para você impedir que os países da Tríplice Aliança recebessem mantimentos, recursos. Foi feito um bloqueio naval, e aí os caras inventam um submarino para furar esse bloqueio. Então você tem uma outra característica dessa guerra. Primeira característica, ela se torna mundial. 2, enorme avanço tecnológico, principalmente a tecnologia bélica. Então você tem aí, por exemplo, como eu falei, alemães usando lança-chamas, armas químicas como gás mostarda,
submarinos para furar um bloqueio naval imposto. A Inglaterra inventa o tanque, os aviões, usam os aviões pela primeira vez, como quiser, não que ela tenha inventado, né? Mas vai usar pela primeira vez como arma de guerra, certo? Beleza, aí a guerra vai até esse ponto. Aí acontece a Revolução Russa. Sim, acontece a Revolução Russa em 1917, que tira o país da Primeira Guerra, uma exigência daquela população que fez aquela revolução, certo? Isso aí foi um vento que soprou em benefício da Alemanha, certo? Então, nesse momento da Revolução Russa de 1917, você que tira o país da guerra, isso vai favorecer a Alemanha, beleza? Porém, voltando a equilibrar o jogo, os Estados Unidos em 1917, tá? Desculpa, perdão. Os Estados Unidos, que né, até esse momento vendia armas e vendia mantimentos, principalmente para a Inglaterra e para a França, entra na guerra também e equilibra de novo as forças, tá? Na verdade, vai dar inclusive uma pedida para a Tríplice Entente, já porque os Estados Unidos têm os recursos que a Tríplice Aliança nesse momento não está conseguindo ter, beleza? E aí, em 1917 também, todas as sociedades estão cansadíssimas dessa guerra. Em 1917, as sociedades passam a protestar, a se manifestar. Você tem aí, por exemplo, motins militares, cidades passando fome, miséria. Então a sociedade passa a ficar contra a guerra. Beleza? E aí os alemães tentam uma outra ofensiva para alcançar Paris, são rechaçados e aí não tem mais força para continuar a lutar. O armistício é assinado então em 1918. Beleza? Consequências da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, aí ó, 10 milhões morreram no conflito, mais de cerca de 10 milhões de pessoas morrem nesse conflito. Por isso que faz a gente perguntar, ué, mas a Belle Époque levou a isso, né? Então, você já sabe que tem aqui por trás da Belle Époque, tem a corrida imperialista, a paz armada, tem as tensões todas nacionalistas, tá? Os países europeus saem completamente arruinados dessa Primeira Guerra, principalmente a Alemanha, certo? E você vai ter o Tratado de Versalhes, vai recair de forma muito pesada na Tríplice Aliança, principalmente na Alemanha, que vai ser responsabilizada pela guerra, tá? Os outros também, mas ela principalmente. Você também tem o desprestígio das democracias liberais como uma consequência, tá, dessa Primeira Guerra. Foi uma guerra burguesa liberal, certo? A corrida imperialista fomentou isso, certo? Os nacionalismos também alimentaram isso. Então você tem o desprestígio das democracias liberais e você tem a polarização política entre extrema-direita e extrema-esquerda. Já com o desprestígio das burguesias da democracia liberal, você tem aí os extremos polarizando a política, a extrema-direita e a extrema-esquerda. Beleza? Essas são as consequências facinho, facinho, né? Nada de muito complicado. Vamos para os exercícios? Vamos, professor. Claro que nós vamos para os exercícios. Um exercício aí para a gente ver como é que isso se coloca na prática, nas provas. Tudo bem? Olha lá. Dentre os desdobramentos político-econômicos imediatos na ordem internacional produzidos pela Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, é correto apontar: fim dos privilégios aduaneiros da França no comércio com a Alemanha. Você ouviu isso de consequência, eu falando sobre isso? De consequência não, isso não tem nada a ver, certo? Tem nada disso. Primeiro, não, porque não tinha privilégio aduaneiro nenhum. Tinha ressentimento. Não é. Tá? B. O surgimento da Organização das Nações Unidas por meio do Tratado de Sèvres. Não. Não é. A ONU, ela vai surgir no final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Liga das Nações é que vai surgir aqui no final da Primeira Guerra Mundial. Então não é a B também. Criação da Iugoslávia como decorrência das questões políticas dos Balcãs. Guarda isso aqui. A anexação da Palestina, da Síria e do Iraque ao Império Otomano. É o contrário, vai haver um desmembramento do Império Otomano. Certo? Não é essa. A incorporação da Hungria e da Tchecoslováquia aos domínios austríacos. Mesma coisa do Império Otomano. Vai haver uma desagregação do Império Austro-Húngaro. Então também não é. O gabarito é a letra C dentro
dessa desorganização do Império Austro-Húngaro, desse desmembramento, surge aí a Iugoslávia. Beleza? Certinho, gabarito C. Beleza, pessoal? Firme e forte? Não desanima não, porque nós vamos dar continuidade aos nossos módulos e o próximo é a Segunda Guerra Mundial. Até mais!